Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estou andando um pouco sumido aqui. Meu celular estava um pouquinho ruim, fiquei um pouquinho gripado. Na verdade, ainda estou um pouco gripado, mas voltando hoje aqui para dar continuidade ao estudo de Mateus. Se você acompanhou a primeira e a segunda aula, você já sabe onde a gente parou, não é? E a gente parou exatamente aqui em Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso de número 24. Então, nós vamos fazer essa leitura hoje, verso 18 ao verso de número 24. E é muito interessante quando a gente olha para o verso 18 até o número de 24, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí e olhar para esse texto, porque aqui chama a atenção de um casamento que foi um casamento atípico. Esse casamento ele é típico não por conta da idade, ambos são jovens. A gente já viu na Bíblia que tem alguns casamentos que são atípicos. Pessoas de idade avançada, por exemplo, Abraão e Sara. A gente tem alguns outros de um casamento que talvez tinha mais mulheres e um só homem, por exemplo, de Eucana com Ana e da Penina. Então, tem alguns casamentos na Bíblia que nos chamam a atenção. Esse também nos chama, não por conta da idade, nos chama a atenção porque nessa família, nesse casamento, nesse matrimônio, Deus decidiu realizar o cumprimento da maior profecia bíblica ou do cumprimento de uma profecia bíblica maravilhosa, que é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Imagina aí, Maria, uma menina, uma jovem, comprometida com José, e aí ela já estava aí, mesmo morando em casas diferentes, eles já estavam comprometidos em casar, José trabalhando, José construindo a casa, José ali preparando as coisas, e num dia comum, um anjo chamado Gabriel visita Maria e diz: bem-aventurada és tu, mulher, entre as mulheres, e o fruto do teu ventre, porque tu darás luz a um varão. E esse rapaz, esse homem, será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa, né? Que notícia incrível. E eu quero tirar alguns conhecimentos e compartilhar com você, para que você cresça na graça e no conhecimento. E o primeiro é, quando Maria ela ouve isso, a Bíblia diz que tem aqui uma crise na família inicial, emblemática ali de Maria. E a crise é, José queria deixá-la secretamente. José não queria contar para todo mundo o que ele acreditava, que talvez Maria tivesse o traído. Imagina aí, né, se fosse com você, sua esposa, alguém que você está criando ali aquele vínculo para ter a família, e ela diz para você: olha, estou grávida, e eu estou grávida do Espírito Santo. Imagina aí você receber essa notícia. Fala a verdade, você ficaria meio assim, né, rapaz, que notícia é essa? E aí o texto vai dizer para a gente que José era um homem justo, ele não queria difamar Maria, ele não queria contar para as pessoas, porque ela poderia até ser apedrejada, e poderia ter uma fama muito ruim. Então ele, por ser um homem justo, ele guardou aquilo secretamente e começou a pensar em deixá-la. Só que o José não sabia, era uma coisa: Deus não estraga a família. Deus não estraga a família. Quem estraga as famílias somos nós, Deus não. E aí, enquanto ele estava dormindo e pensando sobre isso, um anjo o visitou. E o mesmo anjo disse para ele: olha, José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela está sendo, ou o que foi gerado nela, é do Espírito Santo. E José, ele acorda e ele faz exatamente o que o anjo o ordena. Ele recebe Maria como sua esposa, e a partir daquele momento ele não tem relações sexuais com ela, enquanto Jesus não nasce. E José, então, ele começa a cuidar de Maria até que o menino nasce. E quando o menino nasce, ele dá um nome igual o anjo o concedeu, o instruiu. Ele chama o menino, esse rapaz, de Jesus, o Senhor Jesus, né? E José vai lá e batiza, dá o nome de Cristo, o nome de nascimento, né? Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu quero tirar algumas lições com você, e a primeira lição que eu quero tirar é a seguinte: por que José precisava fazer parte? Né? A gente já descobriu aqui que Deus não estraga a família, tudo bem, então Deus não estragou essa família, essa relação, mas por que ele precisava fazer parte? E a parte mais importante que a gente tem que guardar na Bíblia é que José precisava fazer parte porque José era da tribo
de Judá. E havia uma profecia no Antigo Testamento que o Messias, ele viria da descendência de Davi, especificamente da tribo de Judá, e ele reinaria para sempre no trono de Davi, de tal maneira que esse governo nunca mais ou nunca teria fim, não teria um final para esse governo. Seria um sucessor de Davi que Deus levantaria para sempre. Não haveria mais sucessor ao trono. Esse seria o último rei e o rei para sempre do trono de Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai para a genealogia de Mateus, que a gente já estudou nas aulas passadas, se você não teve essa oportunidade de estudar, te convido a recapitular essas aulas. Quando você vai para a genealogia de Mateus e também a genealogia de Lucas, capítulo 3, 23 ao 38, você percebe que ali está falando da árvore genealógica de Cristo através do tronco de José, ou seja, através de José. É muito comum algumas pessoas dizerem que em Mateus fala da genealogia de José e em Lucas 3 fala da genealogia de Maria. Mas se você for estudar afinco, você vai perceber que isso é um erro. Ambas genealogias, tanto a de Mateus como a de Lucas, trazem o tronco da tribo de Judá e remetendo ao Cristo que veio de José nessa relação. Por quê que eu estou falando isso? Porque Maria, muito especificamente, Maria não era da tribo de Judá. Maria não era da tribo de Judá. Que isso, irmão Mike? Olha que coisa que você está falando. Ó, rapaz. Para com isso, rapaz. É exatamente isso. Quando você vai para Lucas, capítulo de número 1, eu anotei aqui, ó, Lucas, capítulo de número 1, verso de número 36. Olha aí a sua Bíblia aí. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 36. O anjo, quando ele está conversando com Maria, ele diz para Maria, olha, a tua parenta, ou há algumas versões que dizem, a tua prima, ela está grávida já há 6 meses. E a prima de Maria, ou a parente de Maria, um grau parentesco com ela, de relação familiar, a sanguínea, era Isabel. Isabel era aquela que era esposa de Zacarias, ambos pai de João Batista. E eles eram de uma família sacerdotal. Você sabe muito bem, se conhece a Bíblia, você sabe que a família sacerdotal descendia ou derivava-se da tribo de Levi. Então, quando a gente percebe essa realidade, a gente descobre que Maria, muito possivelmente, era da tribo de Levi e não da tribo de Judá. E aí fica aquela questão, ora, pois, Jesus sempre foi chamado Jesus, filho de Davi. E se Maria era da tribo de Levi e Jesus era filho de Davi, que é da tribo de Judá, como que ele pôde? Justamente essa necessidade de se faz de José participar. Ele é da tribo de Judá porque José o recebeu como filho, o adotou como filho e o nomeou como seu filho. Então ele passa a desfrutar como a adoção, que era válido naquele contexto, daquela época, como filho de José, mesmo não sendo de sangue da tribo de Judá, mesmo não sendo de sangue pertencente a essa tribo, ele passa a pertencer, a ter esse senso de pertencimento a partir do seu pai, chamado José, né, humanamente falando aí. Então, olha que coisa maravilhosa, o porquê José precisava fazer parte desse propósito. Então, o propósito não é só com Maria. O propósito dessa família tem a ver também com José. E José ele tem algo muito interessante, por quê? Porque é uma característica bíblica do nome José. Quando você vê o José do Antigo Testamento, aquele que foi jogado, né, na cisterna, aquele que foi preso, aquele que foi governador no Egito, essa história é maravilhosa, ambos têm traços iguais. O quê? Eles eram sonhadores, eles recebiam um sonho da parte do Senhor. E exatamente todas as vezes que Deus fala com José, ou pai, aspas, né, de Jesus, o marido de Maria, todas as vezes que Deus fala com ele é por sonho. Então tem um traço muito legal entre o José do Antigo Testamento, o filho de Jacó, e o José, pai de Jesus, e também marido de Maria, do Novo Testamento. A questão deles sonharem e terem relação com Deus, né, ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, a partir de um sonho. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não acredita mais
que Deus fala através de sonho. Irmãos, Deus fala da forma como Ele quer, através da sua palavra, através de visão, através de sonho e através de diversas realidades. Deus é Deus, a gente não pode limitar a forma de Deus agir. E uma das pessoas que mais deveria crer, né, e às vezes não crê no mundo espiritual, é o próprio cristão, é a própria igreja, dizendo que Deus não faz, que Deus não trabalha mais assim. E quem somos nós para limitar a forma de Deus, né? Deus é Deus, nós somos seus servos. Mas a última lição que eu quero tirar com você aqui, rapidamente, para a gente fechar, é o porquê que Maria precisava ser virgem. E isso há muita discussão aí. Se você dá no YouTube, aí você vai pesquisar, você vai ver muita coisa sobre isso. Por quê? Porque lá em Isaías, quando Isaías faz essa profecia de que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, quando essa profecia de Isaías capítulo 7 é mencionada, lá diz que a virgem dará luz. Só que a palavra virgem, no hebraico, ali, é a palavra alma. É igual como se fosse essa parte mesmo que a gente tem, alma. E alma significa uma jovem, uma donzela. Aí entram os críticos, aqueles, sabe, que não caminham na fé, mas são inimigos da fé. Eles dizem, tá vendo aí, ó? Lá não é utilizada a palavra virgem, a palavra lá é donzela, é uma jovem, é uma moça. Só que eles não sabem o quê? Que naquela cultura, as jovens, as meninas, donzelas, elas eram virgens, necessariamente. Havia um termo, uma palavra mais técnica no hebraico para dizer direto que uma pessoa era virgem. É a palavra betulá. Então, diferente de alma, a palavra betulá já dizia que ela era virgem. Mas, como a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e aí teve aquela tradução que a gente conhece na história da Septuaginta. Se você não conhece, eu te convido a buscar a história aí, como que foi feita essa tradução da Bíblia do texto hebraico, aramaico, para o grego, essa transliteração, essa tradução. Quando foram fazer essa tradução desse texto de Isaías 7, traduziram não como alma, como donzela, traduziram como se fosse betulá, virgem. Porque esses homens entenderam que a profecia de Isaías 7 refere-se a uma mulher, a uma jovem, que nunca foi conhecida por nenhum homem, nunca teve relação sexual. E eles traduziram essa palavra como partenos. E partenos significa virgem. Então eu quero dizer para você, de uma forma milagrosa, Maria, a jovem, essa jovem menina aí, que estava em formação de casamento, ela era virgem. E o Cristo nasceu de uma virgem. E eu digo para você, termina essa aula, para você que ficou aqui até o final, nenhuma coisa é impossível para Deus. A Maria nunca tinha tido relação sexual com ninguém, mas Deus fez nascer em Maria o seu filho. De tal maneira que eu quero te encorajar a nunca perder a fé, te encorajar a nunca perder a visão dos propósitos que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque quando a gente crê no Deus que a gente crê, irmãos, Deus faz coisas maravilhosas. Termino essa aula dizendo para você, se você ficou aqui, se você está gostando desses estudos, siga o nosso canal, compartilhe, comente aí, eu estou gostando. Se você tiver com dúvida, coloque as suas dúvidas aqui embaixo, que de coração aberto, com todo carinho, eu vou olhar, vou conseguir responder, vou conseguir dialogar com você, com todo respeito e amor, para com você que é povo, para com você que é servo e serva do Senhor. Que Deus abençoe e até daqui a pouco para mais estudos, irmãos.